você é hater do Matheus Nascimento, se você não gosta do menino simplesmente por não gostar, esse vídeo aqui é pra você. Eu acho um absurdo o que uma parte bem minoritária da torcida do Botafogo faz com esse menino. Ele tem 19 anos, ele não tem nenhuma culpa de ter sido colocado desde os 16 no time principal do Botafogo, subiu fora do período ainda e está no Mundial Sub-20. Muito provavelmente, o Matheus Nascimento deverá ser o banco nesse time do Brasil, comandado pelo Ramon Menezes. A partir do dia 8, ele já estará treinando com a seleção. Acho que no dia 16, viajarão para a Argentina, onde nós teremos o Mundial da categoria. Sim, muitos torcedores torcem contra o Matheus Nascimento só para eles terem razão. É algo parecido com o que eu falei dentro do Almoço com TF. Só porque eu, há algum tempo, falei que o melhor para o Botafogo seria a troca do Luiz Castro, eu tinha que torcer contra para ele ser demitido para eu ficar felizão. Não, pelo contrário. Como ele começou a ganhar e o Botafogo está bem, ótimo. Mas tem gente que parece que torce contra o menino. Não sei por qual motivo. Me lembro muito de dois jogadores que as torcidas pegavam muito nos pés. Primeiro, Casimiro, quando surgiu no São Paulo. Ele era tratado com desdém. Jogador ridículo, bagre, horroroso, não presta. São Paulo foi, vendeu. Hoje é um monstro, futebolisticamente falando. E esses torcedores que lá atrás criticavam o Casimiro no São Paulo, hoje babam o ovo dele no Manchester United. Outro caso, aqui do nosso quintal, aqui do lado, nas Laranjeiras, com o Pedro. O Pedro, ele demorou alguns anos para cair nas graças do torcedor do Fluminense, sendo que esse jogador, ele fez todo o trabalho de base. O Pedro demorou a surgir. O Pedro é nascido em 1997. Em seu primeiro ano com a camisa do Fluminense, com 20 anos, ele teve 35 jogos e 7 gols. Com 21 anos, aí que ele teve a sua boa temporada, ele teve 40 jogos e 19 gols. Em 2019, quando ele foi negociado para a Fiorentina, ele teve 14 jogos e 5 gols. Não estou querendo dizer que o Matheus Nascimento será o novo Pedro. Só estou usando o exemplo. E a torcida do Fluminense pegava no pé do Pedro, criticava, xingavam, falava: vocês moleque só é jogador de base, só serve na base, porque ele completou todo o ciclo. Tanto é que em 2016, com 19 anos, ele tá ali no Sub-20 do Fluminense e tem 30 jogos e 25 gols na base. Esses números do site O Gol. E o que aconteceu com o Pedro? Foi para a Europa, não se firmou na Fiorentina, e quem pegou esse menino por empréstimo? O outro clube aqui do Rio, Flamengo. E o Pedro hoje jogou uma Copa do Mundo pelo Flamengo, é um dos artilheiros do futebol brasileiro, é um jogador todo mundo respeita por ele ser um bom centroavante, e era criticado porque era um jovem jogador de 20 anos. E diferente do Matheus Nascimento, teve todos os passos, sub-17, 20, passou ali o tempo todo, até ter uma oportunidade no profissional das Laranjeiras. Então, eu acho que a galera pega muito no pé do Matheus Nascimento. E é o que eu falei ontem na live pós-jogo e repito aqui. O Botafogo tem que vender o Matheus Nascimento para ontem. Depois do Mundial, tem que vender o Matheus Nascimento. Sabe por quê? A própria torcida do Botafogo pode queimar o menino. A própria torcida do Botafogo pode... Alguns torcedores podem atrapalhar o menino. Porque é um menino de 19 anos. O Matheus Nascimento, vocês podem pensar que já tem 25, 26. Não, tem apenas 19 anos. Era para Matheus ser jogador ainda do Sub-20 do Botafogo. Não jogador do principal. Se todos os passos tivessem sido feitos de uma maneira correta. O Navarro, ele fez os passos do Sub-20. O Navarro, ele joga no Sub-20 antes de chegar no profissional, quando a gente joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode criticar se Matheus Nascimento for mal, você pode criticar se Matheus Nascimento não jogar bem, mas você perseguir, você, por achismos, achar que o menino é bagre, que passou por todas as seleções brasileiras de base, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Só não disputou o Mundial do Sub-17 porque não teve por causa da pandemia. E você tá perseguindo o Matheus Nascimento? Por quê? Aí, se acontecer um caso, não quero ser pitoniza, mas daqui a 5 anos o Matheus Nascimento ou consegue se destacar na Europa, ou o Matheus Nascimento acaba acontecendo com ele que pode rolar o que rolou com o Pedro, de chegar na Europa, não funcionar em um time e ser comprado por um rival, se destacar, aí você que tá criticando vai chegar em um comentário aqui do canal do TF e vai falar: Botafogo incompetente, ah lá, perdemos o Matheus. Aí se eu for pesquisar ali nas mensagens, você em 2022, 2023,
chamava o Matheus Nascimento de bagre. A gente cobra muito que a mídia ela respeite o Botafogo, mas muitos torcedores eles não respeitam o patrimônio do clube, e o Matheus Nascimento é um patrimônio do Botafogo. O Matheus Nascimento tem tudo para ser a maior venda da história do nosso clube, superando a do Jefinho. É torcer que ele vá bem no Mundial Sub-20, é torcer que quando ele entrar, que ele consiga fazer gols, porque eu tenho certeza que você, que é perseguidor do menino, vai pegar jogos do Brasil e vai torcer pro Matheus Nascimento ir mal, só pra você ter o prazer de falar: ah lá, esse menino não presta, esse menino não vai dar certo. Se todos os técnicos de todas as seleções de base fossem cegos e tivessem convocado esse menino por ele ter empresário forte, sendo que nem isso o Matheus Nascimento tem, nem empresário forte o Matheus Nascimento tem. As duas pessoas que cuidam da sua carreira são seus pais, nem empresário o Matheus Nascimento tem. Eu tô aqui fazendo esse desabafo porque eu acho que a gente joga muito contra o nosso patrimônio, e o Matheus Nascimento é um patrimônio do Botafogo, como o Cauê é um patrimônio. Fiquei chateado do Cauê não ir pro Mundial, mas só dele ter ido pra seleção, isso valorizou um ativo do nosso clube. A gente tem que valorizar os ativos do nosso clube. A gente tem que torcer para os ativos do nosso clube. A gente tem que parar de perseguir os ativos do nosso clube. Criticar se for mal, beleza, mas criticar por qualquer coisa, isso me irrita. Ontem, o moleque faz um gol vindo de virado da Espanha e é criticado. TF, mas veja lá o Vitor Roque, é mais jovem que o Matheus e já ganhou ali vários jogos, já jogou na seleção principal e é um craque. O Hendrick já foi negociado. Fez a comparação em relação ao Pedro, só para mostrar uma coisa, que jogadores jovens, eles podem oscilar muito, de repente estouram um pouco mais tarde. O Pedro é um caso. Pedro estourou mais tarde. O Matheus Nascimento pode estourar um pouco mais tarde. Pode estourar com 21, com 22. Ou pode não estourar, é do futebol. Mas o que não pode acontecer é o torcedor jogar contra o seu patrimônio. É o torcedor fazer o papel do rival com o próprio jogador do seu time. Ser o hater do jogador que atua no clube do seu coração. Isso que eu não admito. Isso não pode acontecer. Isso é bizarro. Falar sobre o tema Marçal. O Marçal tem treinado, como a gente trouxe aqui no nosso canal na última quarta-feira, que ele já treinou com o grupo. Em alguns dias ele tem boas chances de ser relacionado para a partida contra o Flamengo. Se o Marçal for relacionado, a tendência é que o Botafogo tenha a sua defesa titular, né? PR no gol, de Plácido, que foi poupado ontem, Adrielson, que foi poupado ontem, e Cuesta, que também foi poupado ontem, junto com o Marçal na zaga. Então nós teríamos ali o sistema defensivo do Botafogo que joga junto, à exceção do de Plácido que chegou esse ano, mas quase todo desde o ano passado. Isso é muito importante para uma partida contra o Flamengo. Cuesta e Marçal formam um lado esquerdo muito forte. O Botafogo precisa de um lado esquerdo experiente para enfrentar o Flamengo domingo no estádio do Maracanã. E outra informação para a gente terminar aqui, o nosso Noite Alvinegra, é para falar sobre o Adson, né? Muita gente perguntando nas redes sociais, TF, Adson, tem alguma coisa de Botafogo? Jorge Nicola colocou no seu canal no YouTube que conversou com uma pessoa do Botafogo e disse que não tem nada a respeito desse jogador com o nosso clube. Então, assim, se você achou que tivesse uma negociação entre Adson e Botafogo, não tem rigorosamente nada. Nada. E outro ponto, Rubens Lopes, ele foi empossado novamente para ser presidente da FERJ e seu novo mandato será até 2027. Então não teremos nenhuma mudança em relação ao futebol carioca. Tudo continuará igual, já que o presidente continuará sendo o mesmo. Tamo juntos, fiquem com Deus. Esse aqui foi mais um Noite Alvinegra. Se você está em busca da sua aposentadoria, procurem a Aposente Fácil. É muito simples, é só você entrar em contato com os contatos que eu vou colocar aqui embaixo na nossa descrição para vocês procurarem lá o Luciano e ele vai passar todas as informações. Falem que vocês viram aqui no canal do TF, Noite Alvinegra, do dia 28. Tamo juntos, fiquem com Deus e fui! Valeu!